Os ativos estão realmente trabalhando para gerar riqueza ou estão apenas escondidos sob uma falsa sensação de segurança, perdendo valor todos os dias? Bom, para começarmos a nossa análise de hoje, a gente precisa logo de cara desafiar aquela velha crença cultural de que apenas guardar o dinheiro já é o suficiente para garantir o longo prazo. Deixar o capital parado não é sinônimo de segurança, é ter a certeza de que a inflação vai devorar o poder de compra. E é exatamente essa premissa que nós vamos desmontar agora. Certo, vamos mergulhar nisso. Toda a nossa análise de hoje é construída em cima da estrutura apresentada pelo Thiago Nigro no livro Do Mil ao Milhão. A ideia central aqui é que o mercado financeiro se divide basicamente em 3 grandes perfis de mentalidade. Entender as regras do jogo e a diferença operacional entre esses 3 agentes é o primeiro passo absoluto para alinhar expectativas e começar a ver resultados reais no patrimônio. Para valorizar o tempo de quem busca alta performance, o nosso roteiro é super direto. 1. O mito de apenas poupar. 2. Poupador, especulador ou investidor. 3. A armadilha da especulação. 4. A visão do investidor. E 5. O impacto no patrimônio final. Ponto 1. O mito de apenas poupar. Esse número realmente salta aos olhos. Apenas 3,6% dos brasileiros economizam pensando no futuro, lá na velhice, segundo dados do Banco Mundial. É uma negligência gigante com o longo prazo. Para colocar isso em perspectiva, países como a Alemanha registram índices acima de 55%. Fica muito clara a urgência de mudarmos essa postura passiva. Parte 2. Poupador, especulador ou investidor. Aqui a gente consegue visualizar de forma bem clínica as diferenças de operação. Temos o poupador, que é quem foca numa segurança que na verdade não existe. Acaba usando a poupança básica e, inevitavelmente, perde para a inflação no longo prazo. Depois, temos o especulador. Esse age no impulso, movido pela emoção, pelo efeito de manada, olhando só para o preço do curtíssimo prazo e ignorando totalmente os fundamentos das empresas. E, por fim, o investidor. O investidor de verdade entra como um sócio, um parceiro de negócios focado no valor a longo prazo, que usa o tempo e os juros compostos como uma verdadeira alavanca a seu favor. E isso nos leva ao ponto 3, a armadilha da especulação. Tratar o mercado de capitais como se fosse uma mesa de cassino é a receita perfeita para destruir patrimônio. O especulador entra no jogo perigoso de buscar variações rápidas de preço em vez do valor real do ativo. As fontes chegam a relatar um caso muito interessante de um perfil chamado de o técnico, que chegou a fazer 300 operações de compra e venda num único dia. E sabe qual foi o resultado líquido disso tudo? Basicamente gerar montanhas de taxas de corretagem, enriquecendo apenas a instituição financeira, enquanto o capital principal ficava ali o tempo todo, exposto ao que chamamos de risco da ruína. Aquela perda fatal que zera a conta e tira a pessoa do mercado no dia seguinte. E para desenhar uma linha bem clara entre o que é aposta e o que é gestão profissional de ativos, vale muito resgatar essa definição clássica do Benjamin Graham. É simples e direto. Se não existe uma análise profunda, garantindo uma margem de segurança e um retorno embasado, não é investimento, é pura e simples especulação. 4. A visão do investidor. O modelo mental extremamente pragmático que o Thiago Nigro traz para a tomada de decisão é o que ele chama de triângulo de Nigro. Funciona assim. Todo ativo financeiro tem que ser avaliado por 3 forças que puxam para lados opostos: rentabilidade, liquidez e risco. A matemática da coisa não permite que a gente tenha o melhor dos 3 mundos ao mesmo tempo. Se a ideia é buscar uma rentabilidade absurda com liquidez imediata, o risco vai bater lá no teto. O investidor inteligente sabe que precisa abrir mão de uma dessas pontas estrategicamente para poder otimizar as outras duas. A mecânica do nosso patrimônio é como um conjunto de engrenagens interligadas. Para que o motor da independência financeira rode sem engasgar ao longo das décadas, as frentes de gastar, poupar e investir precisam trabalhar numa sincronia perfeita. Gastar bem significa controle impecável de custos. Poupar constrói a disciplina e investir é onde a mágica da multiplicação realmente acontece. Quem tem visão de investidor, lubrifica e ajusta essas engrenagens o tempo todo. O que nos traz ao ponto 5, o impacto no patrimônio final. Vamos fazer um exercício matemático bem realista agora. Imagina uma premissa conservadora e com bastante disciplina. Alocar rigorosamente R$ 500 todos os meses, sem pular nenhum mês, por um período de 30 anos. Essa é a nossa base de cálculo para a gente entender o tamanho exato do impacto que a mentalidade certa tem no longo prazo. Estrategicamente falando, a diferença entre os perfis é avassaladora. O poupador ali da velha guarda, com um rendimento médio histórico na casa de 0,37% ao mês, chegaria no final dessas 3 décadas com cerca de R$ 378 mil. É um dinheiro considerável, lógico, mas financeiramente falando é uma estrutura muito ineficiente.
Já o investidor, colocando os mesmos R$ 500 de esforço por mês, uma carteira bem sólida, com projeção aí de 1% ao mês, muda totalmente o jogo só usando a alavancagem silenciosa dos juros compostos. E esse é o montante final alcançado pelo investidor, R$ 1,7 milhão. É uma diferença absurda. Sem truques, sem apostas desesperadas e sem precisar ficar exausto na frente da tela operando o dia inteiro. É puramente a matemática, recompensando o conhecimento, o alinhamento de expectativas e a paciência impecável de quem foca de verdade no longo prazo. O que deixa a gente com uma reflexão final inevitável e muito pragmática. Olhando para esses números frios e para os comportamentos que detalhamos hoje, qual desses 3 perfis está no comando da gestão financeira hoje? O tempo irremediavelmente vai passar na mesma velocidade para todo mundo. A escolha de qual engrenagem alimentar é a única decisão estratégica capaz de ditar como vai ser a chegada no fim dessa jornada.